Oi, Jamil, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa Fala, tarde a Jamil. todos. Jamil, eu vou começar com uma pergunta muito simples. A gente estava envolvido aqui no Brasil numa cobertura de tiro de fuzil, granada, então a gente acaba às vezes perdendo o noticiário internacional, porque nem Netflix faz um enredo feito o Brasil de Não, hoje. Então, a minha primeira pergunta é muito simples. Como se pronuncia o nome do novo primeiro-ministro do Reino Unido, que é a primeira pessoa não branca a assumir esse cargo, jovem, milionário, mas chama a atenção o fato dele ser filho de imigrantes indianos. Como se pronuncia o nome dele para a gente não errar, Jamil? olha, eu já ouvi várias versões. Já Vamos ouvi combinar uma versões. aqui agora. Então, Rishi Sunak. Rich Sunak. Ah, então o Tudo Fábio foi bem. muito bem. Obrigado, hein, Jamil. Foi muito bem. Mas ele não é britânico. Bom, ele é britânico, obviamente, mas a origem dele é indiana. E aí eu já ouvi nas entrevistas, principalmente com a comunidade indiana no Reino Unido, algumas outras, eu diria, versões ali adaptadas. Mas, enfim, vamos deixar essa aí por enquanto. Tá bom. Vamos de Rishi Sunak, então. Conta pra gente, Jamil. Terceiro a assumir esse cargo em 2 meses, se não me engano. A primeira pessoa não branca a ser primeiro-ministro do Reino Unido, como eu falei. E no meio de uma crise que a gente já abordou, inclusive, aqui na semana passada, a crise da inflação mais pesada dos últimos 40 anos, a crise energética decorrente da crise maior, que é a guerra da Ucrânia. O que esperar do novo premier britânico? Olha, antes de mais nada, ele é, como você colocou, o primeiro não branco a assumir esse cargo na história. É, obviamente, já histórico só por esse aspecto, né? A gente sabe muito bem toda a relação entre a Índia e o Reino Unido, o que significou a independência da Índia, toda a história do Gandhi tem uma relação direta com isso tudo. Então, assim, é muito simbólico que um filho de imigrantes indianos tenha chegado a essa posição. Obviamente, ele é britânico. Obviamente, ele tem todos os direitos políticos e todas as condições e todas a situação, vamos dizer assim, de direitos em todos os aspectos, como qualquer outro. Ele é só filho de imigrante, como todos nós somos no Brasil, né, Adriana? No fundo, nós temos essa característica no Brasil. Agora, no Reino Unido, isso é uma pequena revolução, essa é a verdade. Se não fosse o fato que ele não foi eleito, né? Ele não foi eleito, o partido dele, obviamente, apressou a escolha do novo primeiro-ministro, justamente para não cair na pressão de convocar novas eleições. Porque se convocasse novas eleições, depois de Theresa May, Boris Johnson e Liz Truss, você pode imaginar, Adriana, que o partido não está nas melhores condições de disputar uma eleição aberta. E aí o que aconteceria? Todas as previsões mostrariam que o Partido Conservador teria um tombo gigantesco se fosse uma eleição. Ou seja, ele provavelmente não seria eleito se fosse numa eleição geral. Agora, o que fez o partido? Correu para justamente escolher um nome para substituir a Liz Truss e escolheu ele. Ele tem alguns enormes desafios pela frente, como você colocou. O primeiro deles, a inflação. A inflação que, né, é um problema europeu, não é só um problema britânico, mas que os outros países, como tem governo, como tem um governo operante, estão lidando com a inflação de formas diferentes. Por exemplo, a Alemanha tem um pacote de 200 bilhões de euros para darem subsídios para a sua população, aliviar a inflação. Então, cada um está lidando de um jeito. No Reino Unido, como tinha esse impasse político, obviamente, a questão explodiu. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é entregar as promessas do Brexit. O que quer dizer isso? O Brexit foi estabelecido, ou foi colocado em pauta, porque fora da União Europeia, o Reino Unido iria voltar a crescer a taxas elevadas. Isso não vem acontecendo, não vem acontecendo. E aí, claro, há uma enorme pressão para que isso, de alguma forma, seja traduzido em ganhos reais para a população, que o Brexit comece a funcionar, porque, por enquanto, ele não funcionou para o cidadão comum. Então, essa é uma outro grande desafio, colocar o Brexit para funcionar, não em termos legais, mas para a população.
E aí, claro, o terceiro grande desafio, a guerra na Ucrânia. Agora, ele tem uma história repleta de anedotas, de causos, obviamente é muito jovem, tem 42 anos, é conhecido por sempre não, mas com alguma frequência usar sapatos de uma marca extremamente luxuosa, Prada, para você ter ideia, Adriana. Então, tem toda obviamente, uma história em volta desse novo primeiro-ministro do Reino Unido. Filho de imigrantes, primeiro não branco a assumir o cargo, mas ao mesmo tempo representante de uma classe ultra privilegiada, né? Também repleto de polêmicas, enfim. Estou esperando pelos próximos dias, porque vai ter notícia, isso tenho certeza. Opa, traz notícia pra gente então. Se ele vai ter um longo governo, a gente ainda não sabe, mas se ele tiver, ele vai ter muito trabalho, né, Jamil? Vai. Muito trabalho, inclusive para convencer o próprio partido dele que ele é a pessoa certa, porque lembra, ele tinha perdido a eleição interna para Liz Truss. Ficou Então, atrás dela e agora só acabou sendo escolhido porque o concorrente também. A concorrente desistiu, né? E o outro concorrente é o Boris Johnson. Então, não era exatamente o escolhido, era praticamente a última sobrou, opção. Né? Exatamente. Um era o Boris Johnson, a outra caiu com 44 dias. Então você pode imaginar que a situação dele não é das mais confortáveis. Agora, para a gente terminar rapidamente, eu vou te contar uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo pouco antes de vir aqui pro Entre Nós. O Moisés Rabinovich, que é nosso colunista, analista de assuntos internacionais aqui no Grupo Bandeirantes, pouco antes de eu descer aqui para a Band, ele me falou assim, olha, está acontecendo um festival muito interessante, começa hoje lá na Índia, no dia em que o primeiro-ministro de origem indiana chega ao poder no Reino Unido. Que esse festival, que eu fiquei sabendo agora e fui ver as imagens, aí eu me lembrei das imagens, que eu já tinha visto em outro momento essas imagens. É um festival anual que se chama Diwali, ou Devali, eu não sei também exatamente como seria a pronúncia. Que é o Festival das Luzes, que marca uma virada de ano para eles, assim. Não chega a ser o Réveillon do nosso calendário, mas é como se fosse uma virada, um começo de um novo ciclo para várias religiões. Para as pessoas de origem hindu, para os budistas e para várias outras religiões da Índia tem esse festival. Então eu li rapidamente, e aí lá, Jamil, fala assim, Festival das Luzes, a luz sobre as trevas, conhecimento sobre a ignorância, o bem sobre o mal. E o mais bonito é que une todas as religiões num país de mais de 1 bilhão de pessoas. Falei, gente, como nós estamos precisando de um Festival das Luzes por aqui? Não? É espetacular, espetacular, que tragam luz.